Bom, e toda quarta-feira nós temos também participação, comentário, né, do vereador, o professor Clayton Silva, já está aqui no nosso estúdio para sua participação. Vereador, um bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, equipe do Clique, um bom dia especial a cada um dos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira, uma manhã nublada, um pouco gelada, diferente da última aí, que estava com um solzinho esquentando aí, bom para lagartear. Verdade, verdade. Mas não tem previsão de chuva, pelo menos, né? Não. Pelo menos nos próximos dias. Mas é... Só o tempo fechado mesmo. Dia cinza mesmo. Verdade. E aí, a última sessão? A última sessão foi uma sessão mais tranquila, uma sessão teve um único projeto a ser discutido e votado, que estava em regime de urgência, que foi o projeto que cria ou regulamenta, né, o SIM em Camaquã, que é um sistema de fiscalização municipal, principalmente na questão de produtos agrícolas, produtos produzidos, né, aqui no nosso município. Alguns são fiscalizados pelo Estado, outros pelo governo federal e outros pelo município. Nós votamos ali favorável devido a ser uma regulamentação. Tem lei federal que obriga aí os municípios a regulamentar, então é fundamental que o município faça isso. Quando cai na obrigação, cabe ao prefeito enviar para a Câmara, e a Câmara analisar o projeto, emendar se entender que há necessidade, e, na sequência, aí está votando. E foi o que aconteceu, foi votado, ele é algo que precisa ser regulamentado. Nada mais que isso. Não muda muita coisa, não. Sim, sim. Bom, e como é que está o trabalho aí do senhor junto à comunidade? Alguma reunião, algum encontro aí nos últimos dias? Na verdade, a gente vem dialogando algumas questões aí, conversando com alguns deputados, vendo alguma questão de emendas, né, que a gente quer estar trazendo aí, anunciando nos próximos dias aí. Algumas mais foram reuniões aí por videochamada, tanto com o deputado federal Pompeu de Matos, que é um grande amigo e parceiro, e também tivemos aí uma reunião com o secretário, né, deputado, mas até o momento secretário do Trabalho do Estado, Gilmar Socella, também é um outro amigo e parceiro, o qual aí estão trazendo aí investimentos para a formação, e nós tivemos aí já visitando o secretário Wilson Meirelles, depois estive conversando com o secretário Clayton Dvorzak, e assim que abriu as inscrições do município para estar recebendo recurso para esses cursos, para essas formações, nós enviamos e informamos o secretário Clayton Dvorzak, o qual já me disse que já fez o cadastro do município. Então, nós estamos ali, junto à Secretaria do Trabalho, monitorando a seleção dos municípios e lutando para garantir que o nosso município esteja recebendo esses recursos e trazendo uma formação para as pessoas de baixa renda, aqueles que estão no CAD único, que precisam se profissionalizar. E mais do que isso, se o município for aprovado, as pessoas farão a formação e ainda receberão uma bolsa para poder, durante esse período, estar fazendo esta formação. É um projeto aí do governo do Estado e ao qual a gente vem monitorando para que Camaquã seja aí contemplada a primeira parte que cabia ao município, então o município já o fez. Agora vamos aguardar aí se o projeto de Camaquã estará entre os contemplados nesta primeira etapa. Bom, sobre a questão, o senhor falava de emendas então, né? Mas e como é que tá as suas emendas, né, junto à execução delas, né? Já foram executadas? Tem alguma emenda que falta ser executada aqui em Camaquã? Nós temos aí sim problemas com algumas emendas que deveriam ter sido executadas ainda no ano passado, final do ano passado, pelo então prefeito Ivo, e que não foram executadas e que devem ser executadas ali pelo prefeito Abner agora, ainda este ano, mas já virou o primeiro semestre e algumas emendas que eu já estou levantando das minhas que não foram executadas. Lembro aqui de matéria feita, se não me engano, pelo repórter Pablo a respeito da UBS Santa Marta, e nós tínhamos assumido um compromisso ali com a comunidade
e também com alunos da Escola Ana César em uma visita na Câmara, de destinarmos recursos para colocação de toldo ou cobertura externa para o público, né, para que esses não ficassem expostos às intempéries do tempo ali da UBS Santa Marta. Veja bem, esse era para ter sido executado, está aqui, ó, emenda modificativa número 13 de 2023, projeto de lei número 52 de 2023. Orçamento municipal para o exercício financeiro de 2024. E, na verdade, o recurso, então, está disponível há mais de ano, mas as pessoas continuam enfrentando as intempéries do tempo naquela UBS, porque não tem este toldo ou esta cobertura, e foi disponibilizado, por emenda nossa, do meu gabinete, R$15 mil para executar. Nós orçamos, inclusive esse valor é para ser feito o toldo ou a cobertura, tanto na parte da calçada, fazer uma cobertura ali, um toldo na área da calçada, e também na rampa que dá acesso até a porta. Ou seja, mesmo de manhã cedo, quando a pessoa chega e o portão não foi aberto da UBS, já ter esta cobertura. Esta é uma das emendas que faltam ser executadas pelo Poder Executivo de Camaquã e que nós estamos começando a cobrar um pouco mais forte, porque elas precisam ser cumpridas. Também uma outra emenda aqui, de R$ 17.472,27, também deveria ter sido executada já em 2024 e ainda não foi, que é a colocação de canos ali na estrada do Banhado do Meio. Quem transita por ali vê aquela região ali com esgoto a céu aberto, valo a céu aberto, e nós destinamos quase R$ 17.500 para a colocação de canos ali, que deveria ter sido executada pela Secretaria de Infraestrutura e que ainda não foi feito também. E uma terceira, que eu vejo diariamente, nós destinamos ali recurso também para a aquisição de bebedouro industrial com no mínimo 100 litros e 2 torneiras geladas e uma torneira natural, para a escola aqui do Bonito, e que ainda não foi executada. Até, digo, no final do ano passado, chegaram a enviar um bebedouro, e eu estava na escola naquele dia, e era errado, e nós pedimos que fosse devolvido, porque era muito bem especificado o tipo de bebedouro. Não adianta aqueles bebedouro, lá é uma escola com 270 alunos, tu vai querer botar aquele bebedourzinho que mal goteja uma água ali, que a criança tem que enfiar a boca lá, ou leva 10 minutos para encher uma garrafinha de água. Ou seja, um intervalo de 15 minutos é insuficiente. Então, nós estamos destinando ali algo que realmente vai fazer a diferença e que também ainda não for executado pela Secretaria Municipal da Educação. E aqui foi o projeto, na verdade, elaborado pelos alunos, tá? Como teve ali uma vereadora mirim da escola, e ali eu oportunizei que a vereadora mirim, junto com os alunos, olha, tem 8 mil, no que vocês querem aplicar? Então, eles escolheram entre esse bebedouro grande e, lógico, né, espelhos ali nos banheiros dos alunos. E que, ok, né, vai ser colocado quando for executada a emenda. Então, está ali, a própria menina, ela era do 8º ano, se forma este ano, mas a vereadora mirim, que vai se formar aí este ano, ainda não viu a emenda que ela trabalhou junto com os alunos ser aplicada na escola. Depois, tem gente que fica braba quando dizem que não acreditam, nem mesmo nos projetos, ou quando não acreditam nos políticos. Então, nós estamos aí lutando para que seja executado. Pois veja bem, é uma lei estabelecida e ainda assim não foi executada. Cabe, como ela é do ano passado, cabe a nós, vereadores, buscarmos até improbidade administrativa do Executivo por não executar. Mas, como já foi em outras emendas, nós vamos buscar a solução junto ao Poder Executivo, esperando que executem. Né? Se não executarem, não restando outra alternativa, nós vamos até o Judiciário, sem problema nenhum. Mas que nós vamos
garantir que essas emendas sejam executadas, elas terão que ser executadas. A lei existe para ser cumprida. Se não for da maneira normal, nós vamos buscar esse direito junto ao judiciário, seja aqui ou em Porto Alegre, mas nós vamos buscar. Porque é um direito não meu, é um direito da nossa comunidade camaquense de ter o recurso aplicado. E vejam bem, emendas aí que vêm atender às necessidades da nossa comunidade camaquense. Muito bem. Vereador professor Clayton Silva participando aqui do nosso programa. Mais alguma outra pauta aí, vereador? Sim, quero aproveitar aqui, eu falei na sessão de segunda-feira, no plenário, e vou aproveitar o microfone aqui também. Veja bem, que a gente tem que criticar quando necessário, cobrar quando necessário, mas também a gente tem que cumprimentar quando as coisas acontecem. Quero aqui primeiro cumprimentar o prefeito Abner por estar cumprindo com uma questão também deixada pelo prefeito Ivo, débitos, com os servidores públicos do município de Camaquã, e que o prefeito, após conclusão e levantamento dos valores, começou a pagar. São em 3 parcelas. Nós tivemos em 2022 o pagamento do piso, aquele reajuste de 33%, mas ficaram de janeiro a novembro, aqueles da educação que tinham FG não receberam os 34%, receberam apenas 10%. Também o adicional de zona rural teve a correção apenas de 10% e não dos 34%, e que deveria ser feita a correção. Então ficou atrasado, porque depois, quando começaram a pagar, ficou aquela lacuna de 2022 para trás e que não tinha sido pago. Também em 2023, todos os servidores que subiram de classe a contar de 1º de janeiro de 2023, esses durante todo 2023 não receberam a sua diferença salarial de 5%, começando a receber apenas em 2024. E ficou o ano de 2023 em atraso e que não foi pago. E nós vínhamos, desde então, cobrando que fossem executados, que fossem pagos, que essa era uma dívida que o município tinha. Então, em 2024, o prefeito Ivo começa a pagar o que ele não tinha pago em 2023, mas não pagou os atrasados de todo o ano de 2023. Nós tivemos ali, eu tive em reunião com o prefeito Abner em janeiro, tocamos nesse assunto. Tivemos outra reunião em março, com a secretária Aline da administração e com o prefeito Abner novamente, os quais disseram, estamos concluindo a análise e as contas, foi contratada uma empresa para fazer este cálculo, e o valor realmente era um valor alto e estavam avaliando a maneira de pagar. E na última folha de pagamento começou-se a pagar. Então, será pago em 3 vezes essa dívida. Alguns, vai ter servidor que vai dizer, não, mas o valor do fulano deu mais alto que o meu. Sim, não tem um valor específico e não é para todos, quem tinha adicional de zona rural naquele período, então tem a receber e vai receber agora. Quem teve crescimento na carreira, que subiu de classe em 2023, então tem essa diferença, e aí depende do salário de cada um, e aqueles que tinham gratificação na área da educação e que houve uma correção, o cálculo foi errôneo, e que está sendo feita essa correção. O que ficou definido é que vai ser pago em 3 vezes, foi pago agora junto na folha de junho, na folha de julho e na folha de agosto. Se alguém tem dúvida se recebeu ou não, alguns têm valores bem pequenos, outros têm valores maiores, a questão é que está sendo pago, está sendo cumprido, está sendo honrado isso, algo que nós vínhamos aí lutando, buscando, quando nós percebemos que havia essa incoerência. Se abrir ali o aplicativo do Atendinet, olhar na folha mensal, vai ver, clicar no tipo de folha. Quem tem vai ver que tem 2 tipos de folha. Tem a folha mensal e também rendimentos acumulados. É um contra-cheque adicional, paralelo, onde veio esses rendimentos acumulados. Serão 3 parcelas iguais, segundo informações que nós tivemos da administração do município e do RH. Então,
Cabe aos servidores conferirem se está ok, se está certo, de acordo com aquilo que esperava receber, né, ver o valor que saiu, multiplica por 3, e aí, vê se não fechou, procura o RH da sua secretaria para solicitar alguma correção que entenda necessário. Mas a gente cobrou ali de uma questão das emendas, mas quero aqui também cumprimentar, porque está honrando e pagando uma dívida que ficou que não foi paga pelo prefeito anterior. Continuação, né? É uma continuação do governo anterior, mas são dívidas que ficaram e que precisam ser honradas. E vamos seguir aí cobrando, estamos aguardando aí pedido de informação ser respondido a respeito do piso do magistério, que não é cumprido desde 2023 também, né? E que a causa foi em 2023, por isso que não se cumpre o piso. Então tem mais um pepino aí para o prefeito Abner resolver aí. E estamos aí para auxiliar naquilo que for necessário. Nós estamos cobrando, também estamos à disposição para achar a solução aí. É importante que se honre antes que se estanque essa sangria, né? Porque cada mês que passa aumenta mais ainda a dívida do município e se cria um novo passivo. Professor Clayton Silva, participando aqui do nosso programa. Obrigado, professor, e até quarta-feira que vem, quando a gente tem aí, na verdade até segunda, né, quando a gente tem a sessão da Câmara. Exato. E o Clique faz a cobertura aí, né, desde sempre, todas as sessões, né. Eu acho que só uma extraordinária que a gente não foi informado, né, eu acho que foi em cima, a última extraordinária. Teve uma extraordinária agora, semana passada, quinta-feira, assim, meio que de supetão mesmo. Sim. Até na hora o pessoal perguntou, o Clique não está aí. Eu ainda digo, olha, talvez não tenham sido avisados. Porque... realmente não fomos avisados. Mas coloque lá para quem cuida dessa parte assim, de informação, que nos comunique quando tiver essas de supetão. Sim, assim como envia a convocação para os vereadores, pode automaticamente já despachar para cá, tendo em vista que o Clique tem feito a cobertura de todas as sessões, né? Exatamente. Tá certo, professor. Obrigado.